Cumprimentar as autoridades aqui presentes, em especial a Tina e ao meu amigo Camozato. Obrigado pela indicação. Estou muito feliz em vir aqui receber essa honraria em nome de tantas pessoas que contribuíram, que se dedicaram, que abdicaram das suas vidas naquele momento para ajudar. Eu quero agradecer vocês pela homenagem. Esse trabalho que a gente faz no Amigos do Vale é de coração, não tem nenhum fim lucrativo, nada. Quero agradecer ao Camozato. Eu nunca tive contato com um político tão prestativo, tão humano, que não saía de lá, como ele falava, não tinha espaço para todo mundo voar, mas ele trazia marmita, tinha dia que vinha marmita até demais, que não tinha onde a gente enfiar tanta marmita no helicóptero, né? Mas enfim, quero agradecer Tina, todo mundo. Em maio de 2024, Porto Alegre e todo o estado enfrentou uma das maiores tragédias de sua história. Milhões de pessoas tiveram suas vidas transformadas pela força das águas. Famílias perderam suas casas, seus bens, suas lembranças e, por muitas vezes, a esperança. Mas, em meio ao caos, surgiram pessoas que decidiram agir. Foi assim que nasceu uma mobilização que ultrapassou qualquer expectativa. O que começou como uma pequena campanha transformou-se em uma grande operação humanitária. Mais de 4 milhões de reais arrecadados, 75 mil cestas básicas distribuídas, 1 milhão de litros de água potável entregues, mais de 1 milhão de reais em medicamentos, 12 mil cobertores, 3.500 colchões, 6 helicópteros levando esperança a lugares onde as estradas já não chegavam. Faz Capital colocou sua estrutura, sua equipe e sua capacidade de mobilização a serviço dos porto-alegrenses. E ao seu lado, o grupo Amigos do Vale tornou-se um verdadeiro braço de ação voluntária, unindo forças, mobilizando pessoas e transformando solidariedade em ajuda concreta. Muitas das ações realizadas em conjunto sequer cabem em relatórios ou estatísticas. Permanecem gravadas na memória daqueles que foram acolhidos quando mais precisavam. A Câmara Municipal presta seu reconhecimento. Convidamos, neste momento, a Faz Capital e o grupo Amigos do Vale para receberem a Medalha de Honra ao Mérito, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao povo porto-alegrense durante um dos momentos mais desafiadores da nossa história. Que este reconhecimento simbolize a gratidão de todos os gaúchos e permaneça como um lembrete de que, quando a solidariedade se une ao propósito, ela é capaz de reconstruir muito mais do que cidades. Ela reconstrói a esperança. Subir nessa tribuna hoje não é apenas cumprir um ato formal. É, acima de tudo, um dever de memória e de profunda gratidão que ecoa por todo o nosso estado. Esta justa homenagem que entregamos hoje na Câmara de Porto Alegre carrega o agradecimento sincero de cada porto-alegrense. É o reconhecimento de cada mãe que teve sustento para o seu filho, de cada trabalhador que recebeu o apoio para começar e de cada comunidade que, ao ver o trabalho de vocês, soube que não estava abandonada. Porto Alegre, assim como muitas cidades do nosso estado, seguem se reconstruindo. E se hoje estamos caminhando firmes, é porque nos apoiamos na generosidade e na força de parceiros como a Faz Capital e Amigos do Vale. Em meu nome, no nome do Felipe Camozato e com absoluta certeza, em nome de todo o povo gaúcho, muito obrigada. Vocês fizeram a diferença quando nossa cidade e nosso estado mais precisou. Bom, é muito bacana poder estar aqui nessa noite. Acho, aliás, que demorou para a gente estar aqui nessa noite. E demorou especialmente por conta de um atleta, né, meu caro amigo Lucas? É o Marcelo Moreno, a quem eu quero render homenagens aqui, que esteve junto conosco também nas águas do campo de pouso e que a gente estava tentando fazer com que o ato fosse conjunto, né, das 3 partes que acabaram formando também uma amizade diante desse contexto de solidariedade.
quero agradecer a Tina, né, que quando assumiu o vereador aqui, ela oportunizou que nós pudéssemos sugerir alguns nomes, algumas empresas, algumas entidades que fizeram a diferença no período das enchentes, e aí que surgiu a sugestão, né, de que a FAS, de que Amigos do Vale, né, de que o Marcelo pudessem ser aqui reconhecidos pelo Parlamento do município de Porto Alegre e, consequentemente, também pela Prefeitura, pelas atitudes, pelas ações que fizeram durante aquele momento. E quero agradecer também a presença do André, né, vereador de Itapema, que está aqui com a gente. Obrigado por estar aqui conosco. É mais um Catarina que vem ao Rio Grande do Sul, pelo menos dessa vez as águas estão baixas, né? Porque cada vez que a gente recebia a notícia que estava vindo mais um barco, mais um helicóptero, a gente ia ficando mais assustado, até do tamanho, da dimensão que era o evento, né? Quero cumprimentar o vereador Matheus Schilling, que está presidindo essa sessão, também os vereadores representados aqui, né? Vereador Ramiro Rosário, pela Karen, vereador Rodrigo Dávila, de Canoas, quem mais estava aqui? Representante da Santa Casa de Porto Alegre, a Isadora, obrigado pela presença de todos vocês. Procurador da ONG também, o Newton, está aqui com a gente também. São muitas pessoas, eu faço questão de citar aqui os nomes. Jamile, tu estivesse lá junto com a minha esposa também, com outras esposas e amigas naquele momento, junto contigo, Lucas, estava o Renan, né? Olha, se eu fosse, acho que vários dos rostos que eu estou vendo aqui hoje estavam lá em algum momento no campo de pouso ou em alguma das cozinhas que vocês montaram, porque não tinha fim o tanto de marmita. Então, essa homenagem é para todos vocês que pegaram junto naquele momento e fizeram a diferença. A gente surgia doação e solidariedade de todo lado, e a gente tinha uma tarefa aí de coordenar as entregas, né? E eu lembro muito bem quando, nos primeiros dias, quando a gente estava com uma retroescavadeira aqui no 4º Distrito de Porto Alegre, eu e o vereador Ramiro Rosário, junto com outros amigos, também estavam aqui alguns dos meus assessores, estou vendo aqui o Clauber, o Vinícius estava aí também, estavam dentro da água. No 3º dia dentro da água, eu falei, isso aqui está insuficiente, né? Porque ficava dentro da água resgatando as pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha demandas muito maiores. Tem 2 helicópteros chegando, tem 3 carretas chegando, onde é que desembarca? Onde é que tem, meu caro Arthur, onde é que tem doca para isso? Onde é que tem espaço para fazer esse armazenamento? Muitas doações chegando sem ter destinação, inclusive, ou com restrição de destinação, para que não ficasse misturada as doações que o poder público já juntava. E esse desafio se tornava mais complexo, porque, ao mesmo tempo, surgiam mais e mais doações na medida que viam a gente lá no campo de pouso, tá? Estava recordando aqui, ainda tem o grupo de WhatsApp dos helicópteros civis, auxílio aéreo, que tem lá o Juliano Coupo, que está aqui representado pela sua esposa, Camila Schumacher, que neste grupo nós coordenávamos, junto com vários pilotos que estavam como voluntários ou contratados, junto com helicópteros civis e militares, todas as rotas de voo que precisavam ser desempenhadas, e a gente sempre cuidando a meteorologia para ver se nós podíamos cumprir aquela rota ou não. E embora não fosse a minha área, eu sou administrador de formação, mas por ter feito ali alguns meses de curso de piloto, acabava junto com o Juliano, traçando rota, checando campo de pouso, passando instrução para quem estava no local para fazer o perímetro de segurança. E lá pelas tantas, a gente operando os helicópteros, e surge mensagem do prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, hoje pré-candidato ao governo do estado, dizendo que chegou uma turma de doidos de Santa Catarina que atravessaram com uma carreta uma ponte que estava caída. Né? E aí me mostram os vídeos, os vídeos do Galas lá, dos guris, dizendo, não, tinha um buraco aqui, a gente trouxe, não lembro nem o que se trouxeram, terra, asfalto, aí cobriram e passou a carreta de 20 toneladas em cima. É um buraco que, se alguém da Defesa Civil visse, acho que levava todo mundo preso, né? Mas o prefeito mandava mensagem para a gente chorando, porque estava para faltar água naquele dia, estava para faltar alimentos naquele dia, e fila de pessoas no ginásio esperando, né, 1 quilo de alimento, né, uma medicação. E cada helicóptero que pousava em alguma desses destinos, e foram muitos, Charqueadas, São Jerônimo, Arroio dos Ratos, Guaíba, Eldorado, Lajeado, olha, foram muitos. E aí teve que começar a fazer coordenação também com Bento Gonçalves, com Garibaldi, com Viamão, né, com Águas Claras, com Belém Novo, né? Não me esqueço de um dos dias, e a gente, por estar no campo de pouso, procurava não embarcar na aeronave, porque se tu embarcasse era 80 quilos, no meu caso 91 quilos, a menos de carga útil para embarcar. Então tu contava quantas roupas a mais, quanta água, quanto medicamento poderia ser substituído por uma pessoa a mais.
E aí um dia, eu lembro que o Sandro, do ABO, né, o Alfa Bravo Oscar, que hoje opera junto com o Juliano, vira e mexe, se cruzam nos céus, né, operando seus helicópteros. O Sandro disse, não, hoje tu tem que ir comigo, porque em Nova Santa Rita a gente não conseguiu ter alguém para estabelecer perímetro de pouso. E a rota estava bem mal desenhada, e aí eu lembro que eu virei para o Marcelo Moreno e falei, a gente não vai conseguir decolar porque a gente não tem certeza do pouso para fazer o desembarque. E o Moreno me conta uma história. Ele, não, porque esses dias eu fui para perto da Arena do Grêmio, alguns talvez ouviram essa história, e eu que mandei o piloto pousar num descampado. Tá, mas que descampado? Não, a gente viu que estava seco e mandou pousar. Chegou lá embaixo, tinha gente armada, porque era território dominado. E aí, ele, ex-jogador do Grêmio, né, disse que os caras olharam e falaram, olha, Marcelo Moreno. Aí ele ficou aliviado, falou, a gente só veio entregar alimentos, entregaram. Né? Eu falei, bom, se o Marcelo Moreno conseguiu, eu não sou jogador do Grêmio, mas eu acho que a gente consegue ir lá para Nova Santa Rita. Chegamos lá, sobrevivamos, uma pilha de brita, não tinha onde pousar. Né? E uma família que estava em solo acabou nos apontando um campo, fizemos o desembarque da carga. E assim a gente ia, eram muitas e muitas histórias. Mas a melhor história dessas todas é justamente essa abnegação da FAS, que abriu mão, né, de receita, lucro, de tempo, de estar muitas vezes, né, quebrando a cabeça de clientes desesperado para estar lá separando o kit de pasta de dente, desodorante, escova de dente junto conosco, para que a gente pudesse fazer o próximo embarque, para pudesse arrecadar recursos para bancar o combustível da próxima aeronave que decolaria, ou o Galas e toda a turma de Amigos do Vale que estavam abrindo um novo depósito ou entrando no meio de uma vila em Eldorado para chegar com um fogão, um micro-ondas, né, uma cesta básica para alguma família que não conseguia sequer ter o cadastro para conseguir receber dentro dos locais, dos galpões do poder público, algum tipo de auxílio. Então, é muito, muito bacana poder aqui prestar essa homenagem enquanto representante, né, ainda que um dentre 55 deputados na Assembleia, mas enquanto representante do povo gaúcho, para agradecer, né, a FAS, né, a ti, Lucas, como CEO desta empresa, mas a todos os colaboradores, né, a todos vocês que estão aqui hoje rendendo essa homenagem também, a família que teve que, não só ajudou lá a Jamile, mas também teve que segurar as pontas, né, ao Galas, todo mundo da Costa Esmeralda, da Marina, que também juntaram, olha, sem número de doações. O Galas me mostrava o celular, a gente tem que embarcar mais isso. Cada vez que ele mostrava o celular, eu não fazia ideia de onde eu ia enfiar o que ele ia mandar para cá. Né? E a gente ligava para os amigos para saber quem é que tinha pavilhão disponível para desembarcar. Outra história engraçada, uma parte das cargas de vocês foi desembarcada pela turma da Geral do Grêmio junto com o Clauber, lá no Olímpico, tá? Eu sou colorado. Né? Aí o Moreno ficou sabendo, ficou animado já, que a Geral estava ajudando a desembarcar carreta. Então, assim, é muito bacana essa rede de solidariedade que agora, passados aí cerca de 2 anos, né, das enchentes, a gente pode reconectar, se reencontrar, relembrar e, mais do que isso, agradecer. Acho que o Rio Grande do Sul deu uma grande lição para o Brasil de solidariedade, de mão na massa, onde a gente não olhava a quem, não olhava se era esquerda, direita, se era colorado, gremista, se era Catarina, gaúcho, até argentino a gente ajudou, eu acho, né? Essa mensagem, esse simbolismo do que foi o povo pelo povo é o que fica mais marcado nessa homenagem e fica marcado nesse agradecimento que a gente quer deixar a vocês, né, em nome de tantas outras pessoas que talvez não estejam aqui hoje, mas que também tiveram uma participação significativa para fazer a diferença naqueles momentos mais difíceis, onde o Estado não tinha braço para alcançar todo mundo que precisava de ajuda. Então, parabéns, né, obrigado por tudo e parabéns por essa noite especial, aproveitem essa homenagem. A gente, quando criou essa campanha, inicialmente era para ajudar a minha cidade natal, que é Rio Pardo, e eu falei, olha, a gente tem que fazer alguma coisa para pelo menos levar um conforto para as pessoas. Aí tive a ideia de mandar no nosso grupo de WhatsApp da empresa, e a minha sócia e a minha amiga Renata Barreto teve a brilhante ideia de postar no Instagram dela com o alcance fenomenal que ela tem. E obrigado a Deus por isso, né, que iluminou ela naquele momento para ela fazer aquela postagem. E a partir daquele momento,
eu comecei a receber inúmeros Pix no meu CPF. Inclusive, os meus cachorros em casa, que eu adotei nas enchentes, são o Pix e o CPF, em homenagem. Comecei a receber muito recurso e falei, olha, a gente vai precisar fazer alguma coisa com isso. Vamos precisar usar com responsabilidade, com inteligência. E vamos usar tudo que a gente aprendeu aqui e o que a gente usa no nosso negócio para levar essa liberdade financeira para as pessoas, que é uma liberdade de escolhas no fim do dia, né? É para isso que a gente está ali, para cumprir os planos que a gente traz. Vamos usar toda essa expertise para ajudar o máximo de pessoas que a gente puder. E eu não conseguiria ter feito nada sem a minha esposa, sem os meus filhos, João Lucas e o Pedro, que Pedro nem tinha nascido ainda, ele esperou, né? Deus quis que ele esperasse um pouquinho para nascer, a gente já estava tentando naquele momento. A minha mãe e o meu pai, que nos alimentaram todos os dias, né? Mas principalmente a minha esposa, que esteve todos os dias ao meu lado, incansavelmente, uma guerreira, uma leoa. E hoje em dia, né, querem muito desconstruir a família. Eu acho que se a minha família não fosse tradicional, digamos assim, né, a gente não teria conseguido, a gente não teria forças, porque eu precisei dela, ela precisou de mim, independente de como seja a família, a gente precisa dessa união. E eu espero do fundo do meu coração que nós possamos aprender uma triste lição, mas uma dura lição necessária para que fique melhor, para que se chova novamente, a gente não fique com medo se a gente vai passar por aquilo novamente ou não. Então, quando a gente for tomar uma decisão que impacte a vida de todo mundo, que a gente possa tomar essa decisão com responsabilidade e lembre que nos momentos difíceis foram poucas pessoas que abdicaram das suas vidas para ajudar. Se mais pessoas como o Galas tivessem vindo, teria sido mais fácil. Mas a gente ainda teve muitas pessoas de inúmeros estados. Essa é uma lição valiosa também. O povo brasileiro é muito unido. Não só o povo gaúcho, o povo catarinense, o povo paranaense, enfim, de todos os estados. Eu recebi pessoas na minha casa de todos os estados, bateram na minha porta a altas horas da noite dizendo que só queriam ajudar. Elas não pediram nada em troca. Eu oferecia comida, água, mantimentos. Ninguém queria nada. Eles queriam uma missão para ajudar. E eu acho que essa é a lição que a gente tem que tirar dessa situação, dessa calamidade. Juntos somos mais fortes, mas a gente precisa voltar a pensar no coletivo, voltar a ser gentil, voltar a segurar a porta do elevador, voltar a respeitar os mais velhos, né? Perder essa permissividade que tem hoje em dia e voltar a ter dever, né? Não só direito, mas dever de ajudar o próximo. Isso é o que eu desejo para todos. O meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, deputado Camozzato, a Tina que fez essa homenagem para nós, a todo mundo que está aqui. Eu vou começar, eu não fiz discurso nenhum, não escrevi nada, vou começar contando para vocês como surgiu a nossa ONG Amigos do Vale. Eu sou empresário do ramo náutico em Itapema, então eu tenho muita experiência com barco, jet ski, com mar e tudo mais. E a gente teve alguns episódios de enchente em Santa Catarina, em Taió, São João Batista, Camboriú, e a gente sempre saía de madrugada, pegava um jet ski, botava no carro, sem nenhum equipamento, nada, ia para lá ajudar a tirar as pessoas. E aí, na enchente de São João Batista, a gente fez esse trabalho, tirou mais de 100 pessoas das casas e postava aquilo lá, aquele pedido de ajuda, e a gente conseguiu reunir um caminhão de doação para São João Batista. Aí teve uma nova enchente em 2025 em Taió, a gente fez todo aquele trabalho, fomos os primeiros a chegar, antes que bombeiro e todo mundo. Já eram uns 10 jet skis, barcos, bote emprestado, bote furava, a gente virava, tirava o pessoal. E aí a gente fez todo esse trabalho, juntamos 3 caminhões de doação. E aí a gente sentiu que a gente tinha vou dizer assim, um poder de fazer com que as pessoas quisessem se unir a gente a ajudar nisso. E a gente criou essa ONG chamada Amigos do Vale, porque lá essas enchentes acontecem no Vale do Itajaí. E aí
por coincidência ou não, veio acontecer enchente no Vale do Taquari. Então, a gente é os amigos do Vale do Itajaí, e quando aconteceu no Vale do Taquari, pensei, pô, eu sou gaúcho, apesar de morar em Santa Catarina, como que eu não vou ir lá ajudar? Então, no dia 20, não, acho que começo de maio, né? Eu fiz despretensiosamente um post no Instagram falando, pessoal, quem quiser ajudar, trazer alguma doação aqui na minha empresa, eu tenho um amigo meu que tem rede de posto de gasolina aqui, ele vai levar de caminhão para lá. Acho que postei 9 horas da manhã, 3 da tarde, meu funcionário ligou. Leandro, sai na sacada, olha para a rua. O que aconteceu? A rua da minha empresa estava fechada, não tinha como entrar mais, tanta gente querendo doar. Eu comecei a postar aquilo ali, a gente começou a juntar. E essa nossa ONG, Amigos do Vale, ela tem 1.000 voluntários no WhatsApp. Então, a gente tem um grupo organizado com 1.000 voluntários. Então, a gente começou a chamar o pessoal, a gente precisa que venha o pessoal para fazer a triagem desses mantimentos e tudo mais. Então, a gente trocava turno 24 horas, triando, separando roupa, masculino, feminino, criança, adulto, tirava o que não podia ser doado, que as pessoas davam, né, roupa furada, as coisas a gente triava. Então, as mulheres ficavam na triagem, que eram mais organizadas, e os homens sendo força na comida, na cesta básica. E aí eu tive a idiota ideia de postar assim, pessoal, quem não puder vir ajudar ou trazer algo, pode comprar no Mercado Livre uma cesta básica e mandar entregar aqui. No outro dia, tinha 3 caminhões no Mercado Livre na porta da Marina. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Aí o pessoal lá, Leandro, precisamos de caminhão. Eu postava no Instagram, preciso de um caminhão, aparecia 3 caminhões. Aí tinha um momento que a gente pedia ajuda, ó, por favor, a gente precisa de doação para completar 3 caminhões. Daqui a pouco a gente pedia caminhões que a gente não tinha onde botar tanta doação. E aí a gente foi criando mais problemas, porque a gente tinha tanta doação, não tinha para onde mandar. E a gente montou um centro de distribuição em Sapucaí do Sul. Então, a gente montou um CD, e eu até hoje, se vocês me pedirem para explicar como aconteceu, eu não sei. Eu sei que a gente tinha um centro de distribuição, a gente tinha 2 empilhadeiras, que eu não sei de quem é até hoje na minha empresa, carregando as coisas, e no final da história, operaram 1.000 voluntários, então, essa homenagem que a gente recebeu hoje, eu não digo que é para mim, são para todos os voluntários da Amigos do Vale não sou eu, mais do que os voluntários, são para todas as pessoas do Brasil inteiro que ajudaram a gente. Então, eu recebi a mensagem do CTG, Centro de Estacionamento Gaúcha, de Cuiabá, no Mato Grosso, que falava que só mandaria o caminhão se fosse para a gente, que só confiava na gente para mandar. Porque eu assumi o compromisso de não entregar nenhum donativo na mão de governo, em hipótese alguma. Então, tudo que foi arrecadado, eu vim até aqui, entreguei de casa em casa. A gente mandou mais de 20 caminhonetas para cá, a gente foi na Ilha das Flores de barco, de helicóptero, Coelhão, em Guaíba. Então, eu fiz esse compromisso que tudo que chegasse para mim seria entregue pessoalmente na mão de cada pessoa. Então, isso fez com que o Brasil inteiro confiasse na gente, e o resultado final disso foi que a gente mandou 184 carretas de doação para cá. A gente veio com 6 ou 7 helicópteros. E aí, no meio disso, lá na primeira semana, eu vi tudo aquilo acontecendo, mas eu falei, cara, tá tudo arrecadado aqui, mas eu não consigo ficar aqui, eu tenho que ir para lá, me sujar no barro lá. E aí veio eu e o Júnior, que está aqui. O Júnior passou mal, desmaiou, caiu do caminhão. Aí ficou mais de 40 dias aqui sem dormir, comendo só. A gente só tirava a gente pegava a cesta básica, que a gente ia levar em algum lugar, em algum bairro, e a gente não tinha o que comer, então a gente abria a cesta básica e pegava bolacha. Aí nós olhava para Deus, você não vai brigar com nós, estão pegando só bolacha, só nós estamos morrendo de fome. Então nós ficamos um mês aqui comendo bolacha e água que era doação, não tinha onde almoçar. Então, eu quero agradecer a vocês pela homenagem. Esse trabalho que a gente faz, Amigo do Vale, é de coração, não tem nenhum fim lucrativo, nada. Os empresários de Itapema, a consultora N1, que cedeu o helicóptero que eu estava usando, a gente voou 42 horas aqui, então eles gastaram, a gente fez uma estimativa de quase 300 mil reais de combustível. O Camozato estava com a gente lá no campo, sabia quanto custava para voar, né, Camozato? Então, quero agradecer ao Camozato. Eu nunca tive contato com um político tão prestativo, tão humano, que não saía de lá, como ele falava, não tinha espaço para todo mundo voar, mas ele trazia marmita, tinha dia que vinha marmita até demais, que não tinha onde a gente enfiar tanta marmita no helicóptero, né? Eu lembro que o dia veio do 20/9, mas muita marmita, nem ia derrubar o helicóptero se botasse tudo aquilo lá no helicóptero. Mas, enfim, quero agradecer a Tina, todo mundo. Quero dizer que eu sou gaúcho, nunca vou deixar de ser, moro em Santa Catarina agora faz 10 anos, mas espero que não aconteça de novo. Caso aconteça, Amigos do Vale vai estar sempre à disposição. Eu vi aqui um escoteiro hoje, até cumprimentei ele, sempre alerta. Um pouco do caráter que me formou, que me criou, veio do escotismo.
Então, o escotismo ensina isso, você tem que sempre ser melhor ao próximo, sempre ajudar. Foi um pouco que o Lucas falou de a gente tem que melhorar como sociedade, voltar a ser prestativo, educado. Eu sempre digo que quem não serve para servir, não serve para viver. Então, essa é o... Não sou da política, mas é um pouco do legado que a gente quer deixar através dos Amigos do Vale. Agradecer novamente vocês, muito obrigado mesmo, de coração. Isso aí.